Francisco José, Dan Rodrigues. Vamos conversar com o Dr. Samuel Pinheiro, que é médico do PSF do bairro de Fátima. Mudaram o nome, mas vamos chamar mesmo de PSF, como todo mundo conhece. Vamos falar sobre o Covid-19, o assunto, o tema é sempre importante, porque quando a gente tem a oportunidade de trazer um profissional aqui no FJ Notícias, a gente vai tirando as dúvidas. E você vai perguntando aí, o pessoal vai passando para a gente aqui, né, as principais dúvidas. Doutor Samuel, prazer tê-lo aqui no FJ Notícias. Queria que o senhor inicialmente começasse falando dos sintomas dessa doença que tem realmente preocupado bastante o mundo inteiro. Bom dia. Bom dia, agradeço a oportunidade para falar um pouco da doença. Primeiro vou falar um pouco dos sintomas, certo? Sintomas do coronavírus é um espectro de sintomas muito amplo. Hoje em dia tem muito tipo de sintomas, mas os que valem, principalmente febre persistente, febre por mais de 3 dias, tosse, muita tosse seca principalmente, cansaço, esse é um sintoma de gravidade, certo? Tem sintomas de que a gente chama de anosmia, que é a perda do olfato, esse é um pouco mais raro, ageusia, que é a perda do paladar, sintomas gastrointestinais, como diarreia, e muitos outros, mas principalmente esses são os sintomas principais que a gente já vai triar um paciente com possivelmente já ter um Covid, né? Ter o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa Covid-19. Tem muita coisa na internet. Toma isso, toma aquilo, que você fica bom. Isso tem cura, doutor? Ou ainda estão à procura da vacina? Não, isso é uma doença nova. Não existe nenhum medicamento específico para a doença. O que a gente trata é tratamento sintomático. E quando está muito grave, é oxigênio terapia, que é ou com catéter nasal, coloca uma coisinha no seu nariz com oxigênio, ou quando está muito grave, a gente tem que colocar um tubo na sua garganta para você respirar, que é uma intubação orotraqueal. No mais, existem alguns medicamentos que estão sendo estudados, mas não existe nenhum estudo que comprove a eficácia desses medicamentos. Então, é tratamento sintomático, febre, analgésico e repouso. Infelizmente, ainda não temos a vacina e não temos medicamentos específicos para a doença. Antigamente, em período chuvoso, as pessoas procuravam o hospital porque estavam com febre, estavam com diarreia, estavam com gripe, e hoje ainda existem essas doenças e elas estão se confundindo com o Covid, doutor? Estão, muitas se confundem, principalmente dengue, é uma das doenças que confunde muito os sintomas, tem basicamente os mesmos sintomas, febre, mialgia, que é dor no corpo, né? Tem umas dores nos olhos, que também dá no Covid, e que infelizmente a gente confunde, e a gente tem que ir pela clínica, ver o cansaço, que é um pouco mais preditivo para a Covid, né, se tem ou não. Só que isso daí, quando você tem cansaço, normalmente a doença já está um pouco mais avançada. A gente não quer isso, a gente tenta diagnosticar logo no início. É um pouquinho complicado, aí a gente tem que lançar a mão de alguns exames. Doutor Samuel, por isso que a gente queria saber, existem alguns exames que já são preliminares, mas a pessoa em casa pode fazer algum teste rápido para poder separar se ela está gripada ou se ela está com o Covid, ou ela tem que procurar uma base de saúde para poder detectar o problema? Perfeito. Se a pessoa está com sintomas respiratórios mais altos, que é uma coriza, um pouquinho de tosse, febre baixa, isso pode ser Covid? Pode, mas muito leve, que vai ser curado mesmo com dipirona, porque o Covid de uma gripe comum, se for leve, a pessoa vai se tratar em casa, com analgésicos, 14 dias em casa, pronto, melhorou, não precisa mais fazer nada. 80% dos casos são leves, somente 15% vai ser mais grave e 5% vai ser muito grave. Então, não precisa de alvoroço. 80% dos casos serão leves, serão tratados em casa e que, infelizmente, se confunde com as outras doenças, com gripe comum, né?
Não existe nenhum sintoma específico. O mais específico seria uma anosmia, que é uma perda de olfato. Mas isso daí também existe outros vírus respiratórios que também causam esses sintomas. Teste que é feito por vocês profissionais. Existem 2 testes que devem ser feitos para enviar para o laboratório e tem o chamado teste rápido. Explique melhor como funcionam e quem realmente pode fazer a partir de quantos dias. Perfeito. Existem 2 tipos de teste, o molecular e o imunológico, que a gente chama. O molecular é o teste que detecta o vírus, na fase de viremia, que a gente chama, que é mais ou menos entre o 3º e o 7º dia de sintomas. Se fizer no 2º e no 1º dia, não existe nenhum teste, nenhum, certo? Então, a partir do 3º e do 7º dia, febre persistente, febre alta a partir de 48 horas, certo? Tosse. Essa pessoa tem que fazer um teste molecular, que é o suave, que é o que coloca no nariz, certo? Que vai para o LACEN e só pode ser processado no LACEN. Por quê? Porque é o material que só aceita como material de lá. É coletado no município, mas é processado no LACEN. Por isso que essa demora. Era para ser feito em 24 horas. Porém, nenhum canto vai dar o resultado em 24 horas por causa todo o estado está demandando o processo que seja feito no LACEN, porque só no LACEN que faz isso, somente no LACEN. É o único laboratório no estado que está capacitado para fazer esse tipo de exame e dar um resultado 100%. O único que está capacitado para fazer esse processamento é o LACEN. Infelizmente, os outros não estão autorizados, certo? Então, só o LACEN. Então, Samuel, nos fale um pouco sobre máscaras, né? A população tem uma dúvida muito sobre... quer voltar ainda? Do teste que faz o sorológico. Sim. Que é a partir do 7º dia, que é o teste rápido. Esse é o... Pronto, é o teste rápido que faz normalmente a partir do 7º dia, mas o ideal é fazer a partir do 10º dia, que esse não vai detectar o vírus, e sim os anticorpos contra o vírus, certo? A partir do 8º dia pode ser feito, porém, dá muito mais falso negativo do que o outro. O outro é muito mais específico do que o teste rápido, certo? E aí esse é mais indicado para pacientes que tem comorbidades, cardiopatia, uma nefropatia, problema no rim, uma pneumopatia, problema no pulmão, diabetes. Esses pacientes que têm uma complicação da doença, se adquirir a doença vai ter uma complicação a mais, certo? Vai ser mais complicado fazer, porque não tem teste para todo mundo e a gente tem que priorizar para pacientes de grupo de risco, infelizmente ainda. Máscaras. Máscara muito importante, ser usado por todos. Quando 2 pessoas usam máscara, o índice de transmissão é muito baixo. Se eu estiver usando máscara e você, o índice já é médio. Se nós não estivermos, o índice de transmissão é muito alto, certo? População em geral, máscara de pano, não precisa máscara cirúrgica, que isso aqui é para gente, para profissional de saúde. São máscaras de pano, já resolve. E é isso. Depende, tem aquelas 2 máscaras de 2 tecidos, né, que as pessoas colocam, que fica mais segura. Sim, quanto mais tecido, mais proteção. Porém, não precisa também uma grande quantidade de tecido, porque vai dar um desconforto respiratório e você vai estar tirando. Toda vez que você tira, você pega a máscara no rosto, tem um risco de contaminação. Então, o ideal é colocar a máscara, não retira mais. A pessoa pergunta no agricultor que vai para a roça. O agricultor que vai para a roça. Qual é o nome da pessoa aí, Dan Rodrigues? A pessoa é Fernanda Alves. Fernanda Alves. O agricultor que vai para a roça, precisa usar máscara, doutor? Olha, o ideal é estar usando máscara sempre, né? Mas se ele vai só roçar ali, não tem ninguém por volta, né? Não precisa essa proteção toda. Porém, quando ele retorna à sua residência, ele vai ter seus familiares lá, né? O ideal é se proteger cada um. Porém, se o paciente tem um sintomático dentro de casa, o ideal é isolá-lo, certo? Sempre isolá-lo. O ideal seria uma outra casa, porém a gente vê que não tem essa realidade. Então é isolar,
quando for dormir, se for no mesmo cômodo, pelo menos 1,5 metro de distância entre outros, e sempre a pessoa que está doente, máscara. E os outros também, eu recomendo também usar máscara, porque sempre quando for entrar em contato com essa pessoa. E lavando as mãos sempre. O ideal é com água e sabão. Se não tiver essa possibilidade, gelzinho, álcool gel. A Dalva Martins está perguntando, doutor, há casos em que a pessoa pode ter movimentos involuntários? Existe já estudos que tem esse vírus tem um tropismo que a gente chama, que ele vai para o sistema nervoso central. Porém, os casos que estão tendo, os sintomas de sistema nervoso central são evolução para AVC, certo? Para isquemia de vaso cerebral, não teve ainda relato de movimentos involuntários. Ainda na literatura, não. Doutor, eu vi uma matéria, e não sei se o senhor também acompanhou, de que em crianças até 7 anos ele pode causar alguma coisa relacionada à neurologia. O senhor tem alguma informação sobre isso? Porque tem sempre notícias novas sobre o Covid. Existe também caso de crianças muito novas que pode causar no sistema nervoso central, causando uma certa demência, mas também existem vários outros vírus que causam isso. Então não é só o Covid. O vírus do sarampo, muito mais o vírus do sarampo do que o vírus do SARS-CoV-2. Né? Mas ainda está em muito estudo, ainda é muito precoce de dizer realmente se foi só pelo vírus SARS-CoV-2. O estado do Ceará é o estado no Nordeste com o maior número de pessoas contaminadas, o maior número de mortes, né? Tanto que já foram lançados outro tipo de decreto na capital, não entra ninguém, não sai ninguém, só se for realmente aquilo que comprobatoriamente vá para um hospital, as mercadorias que devem circular também, exames, consultas, a pessoa tem que provar. Vocês estão no PSF, que é o primeiro ponto aonde chega o paciente. Como é que os pacientes do bairro de Fátima estão chegando para o senhor? Pronto, quando o paciente chega, se não tem um sintoma respiratório, a gente encaminha o paciente, fica lá esperando um pouquinho quando chega mais de um paciente. Quando ele chega com sintoma respiratório, não. Aí ele já é atendido de forma imediata em uma sala separada, para que não contamine os outros pacientes que estejam, porventura, esperando o atendimento. Então é assim, paciente sintomático respiratório atendido de forma rápida, para poder dar vazão a ele, para não contaminar outros pacientes. Os outros pacientes que se formam clínica, os outros diarreia ou infecção urinária, fica ali aguardando com sua máscarazinha e com distanciamento social. Existe um decreto obrigando? Daqui a pouco eu pergunto, pois não, Dan? Faz aí. A Daiane Almeida está perguntando, estou com crise de vesícula, tem algum risco ir para o hospital? Olha, risco ir para o hospital sempre tem de pegar, porém se a pessoa está com doença, porque as outras doenças não sumiram, vai ter apendicite, vai ter uma colecistite, um problema de vesícula, e precisa sim ir ao hospital. Porém, paramento todo com máscarazinha, os profissionais de saúde estarão com máscara. Então, precisa, se for necessário, é preciso procurar o hospital. Porém, dizer que não tem risco, eu não posso dizer. Vai ter risco, só em você sair de casa já tem risco. Doutor, a pessoa que vai precisar desse atendimento, é importante que ela se proteja bastante, máscara, se puder usar uma luva também, principalmente esse paciente que vai ter que adentrar o hospital muitas vezes para tomar uma injeção. A gente sabe que o pessoal do hospital tem feito aquele trabalho de asepsia todos os dias, né? Mas é um local onde pode ter sim o vírus. Sim, o hospital ele é um local em que o risco de contaminação é mais alto do que outros locais, como o mercantil, que também tem seus riscos, porém bem menor. O que é que a pessoa precisa fazer? Máscara, quando entrar no hospital, já saindo de casa, já tem que colocar a máscara, certo? Álcool gel, seu próprio álcool gel. A consulta vai ser distante. Já no hospital já tem essa norma de atendimento à distância. Tem uma distância. Porém, no exame físico, se o profissional
achar necessário fazer um exame físico mais aprofundado, ele vai fazer, vai limpar o seu material antes de fazer o exame físico em você, vai limpar as mãos antes e é isso. O senhor também faz além do PSF, também atende nos plantões do Hospital Municipal. À noite, a movimentação tem sido maior depois dessa questão do Covid? Fica todo mundo preocupado, eu estou com Covid, eu quero saber logo se eu estou, como é que está isso? Sim, perfeito. Está tendo uma movimentação a mais, o pessoal está com um pouco mais de ansiedade, querendo saber se está com Covid, mas eu reforço, se tiver sintomas leves, não precisa procurar o sistema de saúde, principalmente o hospital, porque o risco de se contaminar lá é maior. Só procure a emergência se tiver um caso mais grave, como uma febre persistente, uma febre de mais de 39 graus, que está persistindo por mais de 48 horas, e cansaço. O principal sintoma de gravidade é a dispneia, é o cansaço. Certo? Fora isso, isolamento social, repouso e dipirona se tiver uma febrezinha leve. Dan Rodrigues, tem mais pergunta aí? Não? O pessoal vai perguntando e a gente vai podendo repassar aqui através do FJ Notícias. Alimentação, doutor. Até que ponto ela pode ajudar caso um paciente venha a se contaminar com Covid-19? Pronto, a alimentação tem que ser uma alimentação balanceada, isso serve para qualquer tipo de doença, para aumentar a sua imunidade, né? Você tem que ter uma alimentação rica em vitamina C, vitamina D, então tem que vai ali para o quintal, pega um pouquinho de sol para poder ativar a vitamina D, certo? Rico em zinco, então alimentação balanceada. Não precisa você comer aquelas, você já sabe, aquelas enlatados, refrigerante, isso tudo diminui a sua imunidade. Então, se você porventura vir adquirir o Covid, vai ser mais grave, porque o Covid depende sim da sua imunidade. Quanto mais a sua imunidade for boa, mais os sintomas serão leves. Então, um bom prato de arroz com feijão, bife, macarrão, caldo de mocotó, tudo vai ajudar. Sim, isso que você falou é ótimo. Tem ferro, tem zinco, tem vitamina C, tudo isso é ótimo. Um sucozinho de limão com laranja ali, tudo é ótimo. Só não pode aquele refrigerantezinho já dispensar um pouquinho, pelo menos enquanto, né? Apesar que é muito bom, né? As pessoas gostam muito de refrigerante, mas para a sua saúde você pode se cuidar tomando esses cuidados, né? Até porque a obesidade é um fator de risco. Os obesos são um grupo de risco. Então, obeso, pegou o Covid, já é uma probabilidade de ir para o tubo, né? Ir para a ventilação mecânica. Então, vamos cuidar da saúde, que isso é bom tanto para o Covid quanto para as outras doenças. Tá? Doutor, tem pergunta aí? Vai lá, Dan. Ailza Oliveira. E se tiver crise de asma, tem que ir urgente? Luana Oliveira pergunta. Quem tem sinusite? Exato. Grupo de risco? Sinusite não. Asma grave sim. Se for uma asma grave, é grupo de risco. Porém, asma existe um espectro também. Existe sintomas leves de asma, moderado a graves. Se a pessoa está muito cansada, que a gente chama de sibilando, que não consegue respirar, numa crise de asma, ela pode vir a falecer se ela não procurar a emergência. Então ela tem que ir para o hospital sim, se for uma asma grave, que ela não esteja respirando direito. Se for uma asma leve e ela tiver já os seus medicamentos, é só tomar e pronto. Sinusite não. Sinusite são sintomas de viária superior, não é nada de grupo de risco. Rinite aguda, febre reumática. Febre reumática é uma doença crônica. Tanto é que a febre reumática, um dos medicamentos que trata a febre reumática, que é o Reuquinol, que a gente usa também para febre reumática, é um medicamento que está sendo estudado para tratar o Covid. Porém, é um medicamento que tem seus efeitos colaterais. Se tomar de forma indiscriminada, pode dar parada cardíaca. O médico tem que acompanhar isso direitinho. Tem que acompanhar, se ele prescrever, ele vai ter que ficar acompanhando com o eletrocardiograma, que é o examezinho do coração, para ver se que a gente chama de intervalo QT, porque ele aumenta, isso dá uma arritmia,
que porventura pode dar uma parada cardíaca. Mais pergunta, Dan Rodrigues? Bom, a gente vai agradecendo aí a você que acompanhou esse trecho. Agradece também aqui ao doutor Samuel por ter dispensado. A gente sabe que os médicos estão numa correria para cima, para baixo, atendem no PSF, vem para o hospital. Então, é importante. Doutor, a compra desses 2 respiradores, hospitais pequenos no interior, é difícil ter esse tipo de equipamento, né? O município de Boa Viagem adquiriu 2. Isso vai ajudar bastante. Eu gostaria que o senhor falasse também do laboratório que está sendo montado, já está montado dentro do hospital. O que isso significa para vocês profissionais? Perfeito. Isso é uma ajuda imensa. Um respirador vai salvar milhares de vidas, vai salvar muita vida aqui. Tanto é que foram 2, né? Um para ficar na sala de parada e outro que dá para ser usado até em transporte. Isso é ótimo para a gente. E o laboratório, obviamente, é essencial para a gente ver como é que tá. Porque um dos sintomas, dos que a gente dá o diagnóstico do coronavírus, não, a gente dá só pelos testes. Porém, a gente tem um laboratório que já prediz se você tem ou não um linfócito, que a gente chama de célula de defesa, mais baixo. Isso é favorável ao Covid. Então, todos esses exames já vai ajudando a gente, mesmo antes de a gente confirmar propriamente o diagnóstico. Ainda existem, né, alguns percalços no poder público que não dá para fazer todos os exames, não é 100% dos exames que um médico requer, mas ele traz aquele exame básico dentro do hospital que já ajuda bastante. Um hemograma já ajuda bastante, já dá para saber se você tem um quadro mais grave ou mais leve, que dá para fazer tratamento em casa ou não, precisa de ser internado, né? Então um simples hemograma já basta. Obviamente, quanto mais exames, melhor para a gente. Porém, com um hemograma já dá uma ajuda muito grande. Doutor, as pessoas que estão internadas estão recebendo um acompanhamento por parte dos médicos de Boa Viagem. Eu recebi a informação hoje que o Hospital Regional, os leitos estão todos, principalmente os de UTI, estão todos cheios, né? São 7 lá no Hospital Regional. E aí, como é que vocês vão fazendo? Tem que mandar para Fortaleza? Estão construindo um hospital de campanha, eu ouvi isso hoje, né, pela manhã. Mas eu até lhe pergunto, doutor, vão construir um hospital de campanha vizinho ao Hospital Regional de Quixeramobim, sendo que lá existem alas que estão desocupadas? Sim, porém existem leitos que são destinados exclusivamente para o Covid. Por quê? Porque a gente não pode também juntar os pacientes, os outros pacientes, porque existem as outras doenças. Se a gente fizer isso, todo mundo vai pegar coronavírus e as pessoas, por exemplo, que está internada lá por um apendicite, vai pegar um coronavírus e vai morrer depois, num pós-operatório, pelo Covid. Então a gente não pode destinar todos os leitos para o coronavírus. Existe uma certa quantidade, dependendo do número de casos que tem em determinado município, certo? E, infelizmente, está tendo um número crescente de Covid e vai crescer, a tendência ainda é crescer, certo? Pelo menos os especialistas em epidemiologia, pelo menos até o final desse mês, que a partir daí vai atingir o pico e depois vai começar a diminuir os casos. Porém, com essa subida, vai lotar os leitos. E os que a gente não tiver suporte, a gente vai ter que mandar para os hospitais de campanha em Fortaleza. Inclusive, eu também trabalho em Fortaleza, os hospitais, tanto públicos quanto particulares, também estão lotados. Por isso, eu peço, pessoal, fique em casa. Se tiver sintoma leve, é melhor ficar em casa. Porque se você vir ao hospital, se não tiver sintomas que justifique isso, e você vir a pegar, você pode ficar sem atendimento, infelizmente. Tanto aqui quanto em Fortaleza, vai colapsar se a gente não se ajudar. O sistema de saúde vai entrar em colapso se a população não ajudar. Verdade. Nós queremos agradecer, doutor, aqui agradecer ao Abreu Júnior, que também está aí no comitê de enfrentamento, né, toda a secretaria. O pessoal está envolvido bastante, a gente sabe da preocupação de todos, das autoridades, vocês médicos que estão na linha de frente. Eu nem imagino como seja a situação para chegar em casa,
para abraçar o filho, para abraçar a esposa. Então, tudo isso, né, preocupa bastante, não só as autoridades, mas toda a população, porque nós precisamos dos médicos. E vocês têm que estar ali de plantão firme e forte. Então, muito obrigado e parabéns. Né? Eu deixo aqui esse registro para todos os profissionais da saúde, não só os médicos, mas desde o cara que limpa o chão do hospital até o diretor, porque todos são muito importantes nesse momento. A gente agradece, a gente está tentando fazer o máximo possível pela população e a gente vai fazer isso. Existem colegas que já estão ficando doentes, mas é o nosso trabalho e a gente está na frente, a gente não tem medo da doença, a gente vai se enfrentá-la, mas a gente precisa de ajuda de todos, certo? Para que não venha se infectar, não venha infectar a gente também, porque eu ficando doente, meus colegas ficando doentes, a gente vai ter que ficar um pouco em casa, vai faltar médico, então vamos todos fazer a nossa parte, certo? Porque isso daí é importante. Há uma doença nova, tratamento, não existe um tratamento específico, ela pode complicar? Pode, uma pequena parte, porém pode complicar e mata, certo? E agradeço para tentar explicar um pouco dessa doença que ainda é muito desconhecida, vai ter muitas coisas ainda pela frente. Aí, portanto, doutor Samuel, logo mais às 5, né, 17 horas, vocês acompanham também as informações direto da secretaria, né, a partir das 6 horas, 18 horas, tem todas as informações aí com o pessoal da secretaria repassando os números, todos os dados, e a gente vai acompanhando. Os números têm aumentado, mas há uma equipe para o enfrentamento e nós temos que fazer a nossa parte. Francisco José, Dan Rodrigues, para o FJ Notícias.